Olá a todos, estamos mais uma vez no nosso canal, onde fazemos nossa série O Evangelho de Jesus e tentamos com isso trazer a pureza dos ensinamentos do Mestre. O Mestre veio nos ensinar, veio nos libertar de todas as amarras conscienciais, de todo o sistema religioso e político, não só de uma época, mas de várias épocas, né? Então, nós tentamos ao máximo e vamos sempre tentar passar essa liberdade para cada um de vocês. Jesus mostra que não precisamos de rituais, dogmas criados por instituições onde essas instituições acabam nos prendendo a elas, nos fazendo perder dinheiro, né? Nos prendendo por medo. Eu tenho que me filiar a essa instituição, a essa religião, senão eu não serei salvo, senão eu vou para o inferno, ou umbral, chamem como quiser, né? Eu tenho que me filiar a essa religião, senão eu não vou conseguir me purificar dos meus pecados, né? Só eu lá tomando a minha hóstia, conversando com o pastor, frequentando o culto, indo para o centro espírita ou para o budismo. Só eu indo e praticando e me filiando é que eu vou me purificar. Aqui a minha vida de fora não tem nada a ver com a minha vida na religião. Eu me purifico lá dentro. Não. Jesus veio nos ensinar um modo de relacionamento com Deus mais honesto e praticado no dia a dia. Já falamos, onde estudamos, Mateus 3, quando falamos de batismo, vejam aí o vídeo anterior, onde estudamos Mateus 3, o batismo, a purificação, é essa honestidade de você para com Deus, independente do seu culto religioso. Então você só vai ser batizado, Batismo significa purificação, O ritual não te purifica. O ato externo de você deitar lá na água, ser mergulhado na água, ou o padre jogar água na cabeça do recém-nascido, ou o batismo dentro de uma religião qualquer, seja essa qual for, ele não te purifica por si só. O que te purifica é a honestidade e a verdade entre você e Deus e a sua prática do amor, a sua luta interior em se purificar no dia a dia. Isso que vai te purificar. Então Jesus, como explicado, veja o vídeo anterior. Então hoje nós vamos ler Mateus 4. Deixa aí o seu like, aperte o sininho, siga-nos para que possamos estudar e crescer juntos. Então vamos à leitura. Eu estou aqui com a minha Bíblia, bem velhinha. Vamos ler e decifrar, entendendo também que muitas coisas vão ser inspiradas agora, no momento em que vamos falando, Então a espiritualidade vai trazendo, inspirando o que nós vamos falar de uma forma mais simples e mais purificada possível. Então vamos lá, a tentação de Jesus, Mateus 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já temos bastante coisa para decifrar. Jesus foi levado pelo Espírito. Entendo, não foi nada físico, tá? Ele foi levado pelo Espírito. Provavelmente ele não conta, aqui, mas provavelmente ele estava no momento de meditação e
teve um desdobramento, teve uma viagem astral e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ao deserto do Saara? Não. Ele não foi lá fisicamente e ficou meditando. Não é isso que quer dizer. Deserto simboliza um estado de espírito onde nos sentimos sozinhos. Quem nunca ficou no meio de um monte de gente, mas mesmo assim se sente num vazio existencial? Então essa é a palavra, vazio existencial. Jesus foi levado pelo Espírito a um estado de vazio existencial nesse momento. Jesus, como estava num corpo materializado, igual ao nosso, ele passou por todas as condições que nós passamos e vamos passar. Para quê? Para que ele pudesse falar. Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Hoje em dia existem muitos políticos, artistas, pessoas, que falam, por exemplo, da fome sem nunca terem passado fome. Tiram como se passar fome fosse uma coisa fácil. Não, eu estou dando um exemplo, mas pessoas falam de diversas coisas e apontam o dedo sem terem passado pelas situações das outras pessoas. Então, uns vão falar, por exemplo, de um momento de um assalto, outros vão falar de uma condição de vida que a outra está passando. Mas poderia resolver assim. Mas poderia resolver assado. Mas elas mesmo nunca passaram por essa situação. Então a vida, muitas vezes, nos coloca, em situações iguais às outras pessoas. Para quê? Para que sintamos na própria pele o que é passar por aquela situação. Então existe a reencarnação, existe o karma, que faz com que às vezes, por exemplo, eu sou rico, volto como um pobre. Para quê? Para passar pela situação de pobre e com isso crescer dentro de mim e ter mais compaixão pelo outro. Muitas vezes isso é necessário ainda, porque nós, seres humanos, ainda estamos em estado de crescimento. Então, continuando, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, num estado de alma, num deserto, num vazio existencial, para ser tentado. Ele já foi levado para ser tentado, para passar por tudo isso, como eu disse, para trazer ensinamentos para nós. Pelo diabo. O diabo pode simbolizar tanto o ego em desequilíbrio, em desequilíbrio. Não quer dizer que não precisaremos do ego. Precisamos, mas temos que mantê-lo em equilíbrio, voltado, apontado para as coisas divinas. Coisas divinas que não tem nada a ver necessariamente, pode uma coisa ou outra se coligar, mas necessariamente não tem a ver com denominação religiosa, tá? Então, o ego o diabo simboliza o nosso ego em desequilíbrio, mas também simboliza um gênio, um espírito, uma segunda pessoa, um ser, uma entidade que pode estar te acusando, te impondo certas coisas. E continuando, vamos destrinchar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome simboliza o quê? Fome simboliza fraqueza. Significa que Jesus entrou num estado de espírito, de um vazio existencial e teve fraqueza. Então, o tentador, aqui na Bíblia ele coloca o tentador. Vamos destrinchar o que é ser tentado. Ora, existe um bolo de chocolate e eu sou tentado a comer aquele bolo. Tive uma tentação de comer aquele bolo. Significa que eu entrei em sintonia, que eu tive vontade de me abastecer com aquilo ali.
Ah, eu fui tentado por uma mulher bonita. Significa que eu tive vontade de me abastecer, de namorar com ela, de chegar ao ato, tanto de comer o bolo, como de namorar com aquela mulher, por exemplo, né? Então, se eu vou praticar, chegar ao ato, né? Aí é outra coisa. Mas que eu senti, que eu entrei em conexão, em vontade, que eu tive desejo naquele momento, eu tive. Então, ser tentado é você ter esse desejo, tá? Fazer ou não é outra coisa. Então, Jesus, ele ficou fraco, né? Ele entrou nesse estado de vazio existencial, se sentiu fraco e teve desejo de se abastecer com coisas materiais, que vamos ver agora, né? Seguinte. Então o tentador, aproximando, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pães simbolizam alimento material. Então Jesus foi tentado a se abastecer ou a exacerbar dentro de si mesmo a materialidade. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão, ou seja, não só de coisas materiais, viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus não quer dizer a Bíblia de capa a capa. Palavra de Deus não quer dizer eu estar num culto ouvindo o pastor, ou num culto ouvindo o padre, ou numa palestra ouvindo o palestrante espírita, budista, seja lá quem for. Isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus é eu me abastecer, me alimentar espiritualmente, tá? Eu posso me alimentar espiritualmente de coisas materializadas? Posso. Não estou falando de alimento de barriga, não, tá? Mas toda vez que eu coloco o meu desejo em prática, desejo de gula, desejo de bebida, desejo de sexo, sexo liberto, né? Sexo desequilibrado, desejo de ganância. Então, toda vez, essas são coisas que nos prendem cada vez mais a essa terra, a esse mundo, a essa conscientização de mundo, de achar que só é válido, que só existe isso aqui. Eu tenho que me abastecer de sexo, de comida, de bebida e viver isso aqui pronto, né? Pisar no acelerador e que se dane, desculpe a palavra, mas que se dane o freio. Liberdade para mim é pisar no acelerador e pronto. Muita gente pensa assim. Então isso é se abastecer, isso é se alimentar de coisas materiais. Agora, se alimentar de coisas espirituais, o que Jesus fala aqui, procede da boca de Deus, como eu disse, não é se prender a culto, a isso ou aquilo. Podem estar me ensinando coisas boas? Com certeza estão. Mas se alimentar tem a ver com a prática das coisas espiritualizadas. Não estou falando de ritos e rituais. Estou falando de colocar em prática sentimento como desapego, perdão, compaixão, amor incondicional e tudo que o amor incondicional nos envolva. Pensamentos positivos, tratamento positivo com as outras pessoas, independente se pensam iguais a nós ou não. Tratamento positivo, então, desprendimento do próprio ego, do próprio orgulho,
da própria vaidade e de diversas dificuldades do egoísmo, de diversas coisas que nós temos ainda. Então, isso é nos alimentar da palavra de Deus, do que vem de Deus. Então, o diabo, ou o ego, ou um espírito tentando fazer que Jesus caia nesse momento, né? Então, continuando aqui. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ora, foi fisicamente? O diabo pegou Jesus, saiu voando, colocou ele lá na ponta do pináculo do templo? Não. Foi em espírito, como eu disse no começo. Foi um desdobramento, uma viagem astral. Então, colocou Jesus lá e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, o que significa isso? Jesus estava em cima do templo, né? Astralmente, espiritualmente falando, e o diabo ordenou ele que se jogasse, que desafiasse a vida. Quantos de nós não passamos por problemas e chegamos num estado de espírito, de vazio existencial, de fraqueza, que nos deixemos levar e desafiamos a vida? Desafiamos a vida achando que vai dar tudo certo. É isso que ele está colocando aqui. Desafia a vida. Cai aí. Faz o que quiser. Se joga. O que é se jogar na vida? Então, o ego desequilibrado, nesse momento de Jesus, uma briga interna entre ele e ele mesmo, estava acontecendo, ou tinha um espírito tentando fazer com que ele caísse. Estava dizendo para ele: se joga, vai, cai aí, vai dar tudo certo. Quantos de nós passamos por isso? Como eu disse, Jesus passou por isso também, para depois demonstrar, com exemplo, a vitória do bem contra o mal, dentro de si mesmo. Não é uma vitória externa. Então, continuando aqui, né? Jesus responde dizendo: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então, isso mostra o quê? Que Deus também está dentro de nós. Deus está fora de nós? Sim, como Criador de tudo que vemos, de tudo que existe. Mas também está dentro de nós quando nós nos sintonizamos com Ele. Então, nós somos deuses. Como Jesus vai falar lá na frente na Bíblia, ele fala: vós sois deuses. Então, Jesus fala assim: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, ele está mostrando vitória, se colocando acima do vazio existencial, acima da sensação de fraqueza, acima dessa vontade de se jogar aos bens materiais, às situações que nos prendem à materialidade. Ele está vencendo uma briga interna entre ele com ele mesmo. E continuando, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Novamente eu pergunto, foi fisicamente? O diabo levou Jesus no monte alto? Não. Tá? O diabo não levou Jesus no monte alto. Ali foi um desdobramento, uma viagem astral. Jesus provavelmente estava numa meditação. E o diabo disse, né? Tudo isto te darei se prostrado
me adorares. O que o diabo, o ego em desequilíbrio, né? Ou um espírito mesmo quis dizer para Jesus? Ora, se renda a mim e você ganhará o mundo. Quantos de nós não nos sentimos num estado de espírito de superpoderosos, que podemos ganhar o mundo, que podemos... Pô, eu sou o cara. É o ego falando. Eu sou o cara. Eu sou o melhor nisso que eu faço. Eu sou melhor que fulano. Eu consigo mais. Então, as glórias do mundo. Né? É isso que está ensinando aqui. E Jesus disse ao Senhor teu Deus, disse, retira-se, Satanás. Satanás significa o opositor, aquilo que vai na contramão do que é certo, do que é direito, do que é o bem. Então, ele falou, retira-se de mim mesmo, Satanás. Ao Senhor teu Deus está escrito, Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Deus, simbolizando aqui o Criador dentro de nós, as boas coisas, os sentimentos, pensamentos, emoções e atos mais espiritualizados e mais voltados à purificação ao bem possível. Então, só isso dará culto, só isso se apegará. Dar culto não é fazer ritual igual as igrejas fazem. Dar culto é se apegar, é ficar voltado àquilo ali. Tá? Com isto o diabo se retirou e eis que vieram os anjos e o serviam. Então, com isso, ou o ego dele, essa vontade toda, todo esse momento se desfez, ou realmente tinha algum espírito que se afastou, vendo que não ia ganhar nada ali com Jesus, e aí espíritos bons se aproximaram. Sabemos nós que estudamos a espiritualidade, o espiritismo, etc., que basta repelirmos em nós as vontades negativas, né? As tendências negativas, que os bons espíritos se aproximam. Então, provavelmente, Jesus estava num estado de desdobramento, de viagem astral, e realmente tinha um espírito ali atiçando o ego de Jesus. Ou seja, além de uma briga interior, foi uma briga com o espírito mesmo. Tá? E continuando aqui para que possamos ler Mateus 4 todo. Aí pula, não fala mais nada depois disso. Entra aqui no item 12 que Jesus, ouvindo, porém, que João fora preso, João Batista, eu acho, né? Retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta de Isaías. Ou seja, Isaías, como um profeta, como um vidente, no passado, já tinha previsto o que ia acontecer. Isaías disse, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentes. O povo que jazia em trevas viu grande luz, querendo dizer que Jesus é essa grande luz. E aos que viviam na região da sombra e sombra da morte, resplandeceu essa luz. Luz no sentido de trazer ensinamentos que iluminam a nossa consciência, que nos libertam. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Arrependei-vos no sentido de nos arrepender dos nossos erros, né? Nos arrepender de ficar presos à materialidade e de nossos erros com os nossos irmãos, com as outras pessoas. O que é se arrepender? Se arrepender, muitos se enganam dizendo que se arrepender é entrar no remorso e, eu me arrependi, pronto. Não faço mais nada depois disso. Vou lá, peço perdão a Deus, tá tudo certo. Negativo, gente. O arrependimento sincero gera no ser humano automaticamente uma vontade de ressarcir, de consertar aquele erro. Ora, estou montando uma peça, errei e me arrependi de ter errado. Vou lá, remonto de novo para montar certo. Então, magoei uma pessoa, errei, me arrependi, vou lá, peço perdão. O arrependimento sincero gera essa vontade no ser humano de ir lá e ressarcir, consertar o que errou. Tá? Não é, eu vou lá porque a Bíblia está mandando. Eu vou lá porque o pastor falou. Eu vou lá porque o padre falou. Não. Eu vou lá porque eu acordei e senti realmente mal pelo que eu fiz e tenho que ir ressarcir, consertar o que eu errei. Então isso é um despertar dentro de nós. O arrepender-se gera um despertar interno. Porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus, aqui Jesus fala, reino dos céus, é um estado de consciência superior. Eu despertei, eu elevei esse estado de consciência. Entende? Não está querendo dizer, não é que não exista locais, planos espirituais superiores. Não, existe. Mas não é isso. Jesus está se referindo a reino dos céus aqui como o despertar da consciência para algo superior. E continuando, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando um barco e seu pai, o seguiram. Então Jesus aqui já está reunindo os apóstolos. Quem são os apóstolos? São aqueles que vão repassar os ensinamentos e assim, entre aspas, pescar homens. O que é pescar homens? Significa que é fazer despertar as outras pessoas também. Tá? E continuando. Percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam, ou seja, numerosas pessoas começaram a seguir Jesus por causa dos seus prodígios, tá? Nem todas as pessoas despertaram a consciência para o reino de Deus. Nem todas as pessoas implantaram dentro de si o reino de Deus.
ou o reino dos céus. Tá? Isso nós vamos ver mais para frente. Vamos depois ler Mateus 5. Então por hoje é só, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Novamente, deixe seus likes, apertem o sininho, sigam-nos para que possamos estudar e crescer junto e trazer essa liberdade de consciência para todos aqueles que quiserem. Falo que isso não é fácil porque existem muitas pessoas que estão enraizadas, presas ao que a religião trouxe. E isso é difícil desconstruir na mente para aceitar o que Jesus trouxe. Mas, repito, como disse João em seu evangelho, Jesus é o verbo que se fez carne. Então Jesus é a própria palavra, tá? Não é a Bíblia como um todo. Existem coisas na Bíblia e em vários livros sagrados, né? Não falo só da Bíblia não. Mas existem coisas que são inspirações da espiritualidade, inspirações de coisas divinas, existe. Como na vida de cada um vão existir momentos de inspirações e momentos que somos levados pelas nossas próprias vontades ou por inspirações negativas. A Bíblia é um conjunto de livros onde profetas, seres humanos, tá, falaram e escreveram. Não significa que foi Deus que pegou o lápis e escreveu. Assim como outros livros, não só a Bíblia. Então, existirão momentos aqui dentro da Bíblia, no Velho Testamento e após Jesus, né, que são realmente inspiração divina, e existem momentos que não. Devemos ter sabedoria para saber destacar uma coisa da outra. Jesus é o nosso termômetro. Então, se eu pego o Velho Testamento e leio alguma coisa que vai ao contrário com o amor que Jesus ensinou, ou com alguma palavra que ele deu, então eu tenho que ficar meio com o pé atrás. Se eu pego no Novo Testamento, né, Paulo em diante, algo que também Jesus não falou, Jesus não demonstrou, então tem que ficar com o pé atrás e saber interpretar. Agora, se eu pego algo que está dentro do amor incondicional, do perdão ilimitado, da modificação interna que Jesus veio ensinar, se está dentro disso, beleza, eu concordo. Como eu disse, Jesus é o termômetro. Então, fiquemos em paz, muita paz a todos, até a próxima.